Prosa na proa, de vento em popa até o assunto acabar. Alô, alô, náuticos! Voltamos com mais um pouquinho do seu programa favorito, Prosa na Proa, onde você fala com seu personagem número 1 de qualquer arquivo, esteja ele vivo, morto ou arquivado. E me acompanhando hoje está ele, o ex-capitão da tripulação de histórias. E aí, animado de estar aqui hoje? Alô, alô, solo, ouvintes e tripulação dos sonhos que nos ouve. É uma honra estar no Prosa na Proa hoje e finalmente ouvir as respostas que todos querem saber. Recebemos várias cartinhas que nossas gaivotas alegremente levaram para os 7 mares, trazendo de volta um disco com a voz de nossos personagens favoritos. Obrigada a todos que enviaram suas perguntas. Dito isso, acho que já podemos começar. Claro! E nossa primeira pergunta é para ela, nossa maga do Antigo Egito, lá do Contínuas Desventuras. Sara Barbosa, nossos fãs querem saber, foi você quem inventou o sarau do Naus do Arquivo? Sobre a criação do sarau, sim, teve certa influência minha, mas a proposta foi do Luco. Ele pediu para eu emprestar o meu nome, então eu emprestei o meu Sara e todas as outras vozes que existiam na minha cabeça de forma criativa, e o Luco, de forma muito humilde, libera o U do nome dele. Então assim, a gente fez essa junção e deu sarau. E agora, vou deixar aqui uma reflexão incrível, porque todas as vezes que eu vejo sarau, eu só consigo lembrar desse grande filósofo, Alien X, que diz: raça absoluta, além da consciência. Esse é o poder que beira a onipotência. Então todas as vezes que vocês leem sarau, lembre-se dessa frase, porque assim, Luco caprichou pra um caramba quando ele me chamou pra fazer essa super parceria. Assim, obrigada, amigo. Beijo, gente. Beijo, Sara. Muito obrigada por ter passado pra gente agora, ex-capitão, né, Luco. O que participou o quê? De 15% do nome? Acho que a gente pode colocar 15%. Então a contribuição maior foi sua. Então considere como o sarau só seu. Sarau só seu. Tá aí um ótimo nome pra colocar num próximo bloco. Gostei. Nossa próxima pergunta está endereçada ao capitão. Mas como eu sou a capitã, eu que vou responder. Qual é a sua cor favorita? E qual é o seu arquivo favorito? Bom, a minha cor favorita é amarelo e meu arquivo favorito é Cowboy Quase da Lei. Obrigado pela pergunta. Laranja Arquivo 7. Essa pergunta não foi pra você. Foi mal. Mas sabe o que perguntaram? Perguntaram para a Estela, lá do nosso querido Arquivo 11, com Amor Francisca, o seguinte: não ficou muito claro pra mim no episódio onde exatamente a Francisca com tanto amor assim. É uma pergunta interessante. Lembrando nossos ouvintes que o Naus não tem episódios, ele tem arquivos. Mas vamos ver o que a Estela tem a nos dizer sobre isso. Bem, a Francisca é minha avó e... Peraí, isso daqui é uma piada? Como assim, em vez de me mandarem uma pergunta séria, me mandam uma piada? Editor, que história é essa? Isso aqui é um episódio de terror e ainda fazem uma piada com a minha avó? Eu vim até o fim do mundo pra ver ela e vocês me mandam isso? E ainda me trouxeram uma galinha? Não, não vem com ela pra cima de mim não. Eu não quero ela aqui. Volta aqui! Ah, eu vou pegar quem inventou isso. Vem cá! Vem cá! Eu vou matar você! De matar, eu acho que ela entende, né? No final das contas, realmente há uma piada, porque tem uma galinha. Sacou? Sacou? Foi bom? Foi bom? Ai, ai. Lembrando que é arquivo, não tem episódio, e que nenhuma gaivota saiu ferida ao recuperar esse áudio. Partindo para algo um pouco mais leve, mais glamouroso, temos uma perguntinha pro novo divo do Arquivo 15, Protocolo contra Roteiro. Nossos fãs perguntaram pro Hershey's: o que você gosta de fazer no tempo livre? Queridíssimos e foférrimos. Primeiro, eu não tenho tempo livre. Eu tenho intervalos de glamour entre uma missão e outra. Porque o descanso pra mim é um conceito estético. Mas senta, pega uma taça, seca, por favor, nada muito doce, que eu vou te contar. Eu acordo tarde quando eu posso, nada de alarmes agressivos. A vida já é barulhenta o suficiente. Eu gosto de deixar a luz entrar pela janela, aquela luz dramática de fim de manhã, sabe?
Eu me espreguiço como se eu estivesse num editorial da Vogue Internacional e penso: talvez eu seja a solução para seus problemas. Hábito conjugal, amor e influência do Patrick. Falando nele, às vezes o meu tempo livre começa com um café na varanda. Ele lendo artigos médicos complexíssimos. Eu fingindo que tô concentrado num romance russo, mas na verdade analisando os vizinhos. Porque, ícone, quem trabalha com espionagem nunca desliga. A diferença é que eu faço isso com um roupão de seda e óculos oversized. Eu amo teatro, amo musical, amo qualquer coisa que envolva drama, luz, figurino e alguém sustentando uma nota impossível como se estivesse salvando a civilização. Às vezes eu coloco o Wicked em casa e canto todas as partes da Glinda, com direito à reverência no final. Patrick aplaude. Ele sempre aplaude. Um homem sábio. Também gosto de cozinhar. Sim, ok? Eu, letal, sedutor, ácido, sei fazer um risoto que desarma mais gente do que o meu salto com arma embutida. Cozinhar é estratégia emocional, digo. Você alimenta, você conquista. É quase um interrogatório com manteiga e parmesão. Ah, e academia. Mas não essa coisa agressiva, masculina, testosterônica demais. Eu treino como se eu estivesse coreografando. Cada movimento é uma performance. Porque não adianta sobreviver à missão se você não sobrevive à câmera lenta do corredor da agência depois. Tem dias que eu simplesmente me produzo sem motivo. Coloco uma música alta, provo 3 looks diferentes, testo um novo perfume, caminho pela sala como se estivesse atravessando uma gala diplomática. A vida precisa de ensaio, querida. Você acha que o Hershey's Kiss sai assim, de qualquer jeito. Aquilo é timing, precisão, teatro aplicado. E eu leio, muito, dossiês, claro, mas também poesia. Gosto de coisas intensas, quase exageradas. Talvez porque no fundo eu também seja. Espiões vivem na superfície do perigo. Eu gosto de mergulhar na superfície do sentimento. Mas não conta pra agência, eles ainda acham que eu só sei flertar e atirar. Às vezes eu vou provocar Júpiter, esse é meu hobby favorito. Mando mensagem do nada: amor, você já tentou sorrir hoje ou tá economizando? Ela responde seco, lógico, e eu me divirto horrores. Porque os opostos se atraem, meu bem. E nada relaxa mais do que cutucar uma pessoa séria até ela quase sorrir. Eu também gosto de observar a Amy, não no sentido estranho, calma, no sentido estratégico afetivo. Ela tem aquela chama, e eu penso, se ela tá fazendo é porque a mãe faria. E aí eu sinto aquele orgulho que eu jamais admitiria em voz alta. Mas no meu tempo livre, eu me permito sentir. E tem o silêncio. Pouca gente acredita, mas eu gosto do silêncio. No fim da noite, quando tudo tá quieto, quando o salto tá fora do pé, quando o batom já foi embora, eu fico ali, olhando a cidade. E penso no quanto eu já dancei sobre o caos, no quanto sobrevivi sorrindo. Ser diva não é só brilho, é resistência coreografada. Então no meu tempo livre, eu brilho, eu cuido, eu canto, eu amo, eu treino, observo, eu existo com intenção. Porque se for pra viver entre missões, que seja com estilo. Mas agora me diz, você queria mesmo uma resposta simples? Eu já gostaria de saber pra quem que ele tá torcendo no Big Brother, mas acredito que então não seja algo que ele faça. E se você tinha alguma dúvida do que fazer no tempo livre, agora você sabe como é o estilo de descanso de um espião. E eu concordo. Uma resposta simples não cabia aqui, né? Realmente não cabia uma resposta simples aqui. Bom, mas voltando um pouco às origens do Naus, temos 2 perguntinhas feitas pro senhorzinho mais carismático da primeira tríade. Lá do arquivo 2, Meu Rei. As pessoas querem saber: ao velho compositor de Meu Rei, além do amor, o que fazia você continuar em frente? E algo um pouco mais simples de responder também. Gostaria de saber da estatura, cor da pele e olhos do velhinho do episódio de Meu Rei. Bem, além do amor, eu acho que era a curiosidade pelas coisas. O poder da música, o que faz as pessoas sorrirem, o que torna a vida mais colorida, sabe? Eu acho que é uma das coisas que sempre me motivou a seguir em frente, a criar minha família e lutar pelo que eu pude lutar. E sobre minha aparência, bem, eu não lembro da última vez que eu me medi, mas eu devo ter uns 1,70 talvez. Eu tenho uma pele um pouco bronzeada e olhos com um tom meio cinza indo para um arroxeado, algo assim. E eu não tenho muito cabelo também. Eu confesso que tava preocupado que seriam apenas perguntas engraçadinhas, viu, Solo? Que bom que o pessoal tava interessado de verdade. Ora, que não seja por isso. O povo clama por gracinha. Por exemplo, tem uma pergunta aqui pro Adran, nosso imediato preguiçoso. Sua voz me parece muito com a de um picareta que trabalha na bancada do Pó da Go. Conhece aquele cara? Tá me devendo meses e meses de vale transporte. Isso parece mais uma cobrança do que uma pergunta. Então vamos ver se o cobrado pode se defender. Boa noite, eu não sou o Nicolas, nem sou jornalista do Pó da Go, de forma alguma.
Jamais que eu seria tão lindo, tão maravilhoso, tão incrível como o jornalista do melhor podcast de jornalismo do mundo e até mesmo do Brasil. Eu não sei do que você está falando. Eu sou apenas o imediato preguiçoso. Com certeza. Eu acho que nosso querido Adrian precisa do contato da Vera Lúcia. Ela vai poder ajudar ele, com certeza. Me pergunto se alguém chegou a mandar alguma cartinha pra ela, viu? Tomara que nenhum calote. Tomara que nenhum calote tenha sido cometido, realmente. Mas sobre o Adrian, a voz dele realmente é muito parecida. Mas, enfim, né? Partindo para uma outra pergunta séria, o povo quer saber das famílias dos nossos personagens. Essa foi para nossa querida recepcionista lá das pousadas do Arquivo 7, Castelo da Vânia. A pergunta que não quer calar é a seguinte: Giovana com J por causa de Jeová, é verdade que você é a que tem o nome mais curtinho dentre seus irmãos e irmãs? Ai, menino, como você adivinhou? Jamais pensei que alguém pudesse imaginar uma coisa dessa, mas bom, você foi em cheio. É verdade sim, seguindo uma tradição de família, papai vai escolhendo os nossos nomes, com exceção do meu, que quem escolheu foi a minha mamãe. Mas ele escolhe os nomes geralmente para homenagear já antepassados nossos. Então, deixa eu te apresentar a minha família. No total, nós somos 4, né, contando comigo, sendo o mais velho o Y de Y Clepso Giovanni Osvaldo com W, amém neto. O Erdil Osvaldo Malenchevski com HIY, Virgem Maria, amém terceiro. A pegada a mim, que é a mais nova, ela é a caçula, é a Borgisline de Luke Luca com 2 6. Amém, filha. Ai, foi um prazer responder essa dúvida. Beijos. A Giovana com J por causa de Jeová é realmente uma das personagens mais marcantes do Arquivo 7. Como pode? É carisma puro essa mulher. Que família linda. E que pena do cartório. Mas voltando a falar do nosso mar, temos mais perguntinhas pra mim. Ou pra você, né? Claro, né? A capitã. Bom, então você deve saber responder essas sem dificuldade. A primeira pergunta é: quem foi o primeiro tripulante? Ah, moleza. A Aisla foi a primeira voz do navio, mas o primeiro a pisar depois do capitão foi o imediato preguiçoso. Parece que ele até ajudou a achar o navio. Certinho, isso aí. Inclusive, isso nos leva à próxima pergunta. Como conseguiu o navio? Bem... Então... Boatos dizem por aí que o Naus foi montado tábua a tábua com muitas mãos. O próprio capitão, começando a quilha, o imediato com as velas, a pintura do navio, Rachel Shirogane, com a estética, Aisla com os carregamentos e a organização da tripulação. E embora estejamos no mar há 2 anos, esse navio está longe de estar completo. A cada porto que atracamos, conseguimos novos membros, novas histórias, novas partes. Partes essas que nos tornam quem somos, sempre nos transformando e transformando também nosso navio. O convés nunca tá parado, porque a gente sempre tá mudando de acordo com as águas. É uma pena que todo esse esforço pode ser tirado depois de um motim, não é mesmo? Também tem o boato que a gente roubou ele do porto e saiu correndo, né? Mas isso aí é história pra peixe dormir. Claro que tinha que terminar a resposta assim, né? Ah, o mar é cheio disso. Rumores, histórias, aventuras. Inclusive, uma das perguntas que recebemos é sobre isso. Lembra do Arquivo 14, Fantasia Final, Solo? O melhor arquivo do Naus? Claro! Um ouvinte mandou a seguinte dúvida para os protagonistas. Para os aventureiros do Arquivo 14, o que tem feito de bom? Olha, eu não sou wrestler sem nada assim, mas eu tenho o palpite de que ele estaria fazendo valer sua nova vida, explorando palácios, atravessando oceanos e auxiliando detetives de capacidades duvidosas. O que você acha que a Organa estaria fazendo, Solo? Gente, a Organa morreu 2 horas depois. Tô brincando! Nada, ela deve estar explorando juntos também, trabalhando, correndo atrás pra poder trazer as melhores aventuras pra vocês. Ah, que legal. Eu espero poder ouvir mais deles logo. Um outro grupinho que eu sinto muita saudade são os Goblins lá do Arquivo 12, Goblins Malditos. Eles também receberam algumas perguntas. Para os Goblins do Arquivo 12, qual dos seus parentes explodidos você sente mais falta? Ah, eu sinto muita falta do Adranzinski. O 3? Não era o 3, era o 6. É algo entre aí, né? Entre esses aí.
Eu tenho muita falta, sinto muita falta. Assim, querido ouvinte, não querendo, assim, me prolongar muito, mas, pô, mano, acho que o que eu mais sinto saudade é o Turo primeiro, porque assim, ele chegou, era tudo mato, sabe, tá ligado? O cara fez tudo pra gente. Nós que viemos depois, tudo criado a leite com pera, meu irmão. Pô, o cara veio, se dedicou todo, se estrepou todo, pra poder a gente chegar onde a gente tá ligado? O cara tinha maior medo, assim, o medo que todos nós herdamos, porque ele era o nosso líder. Mas assim, Turo primeiro, em memória de... Um abraço, querido, você foi fantástico. Qual parente eu sinto mais falta? Difícil. O menos 39 foi muito importante na nossa revolução e tal, mas... mas eu acho que é claro que o que eu sinto mais falta é do... Nenhum Goblin foi explodido durante essa gravação. Teoricamente. Exceto esse último que vocês ouviram, né? Aproveitando que o bom humor tá em alta, eu queria voltar pro nosso velhinho querido e trazer mais 2 perguntinhas que fizeram pra ele. Primeiramente, queriam saber se é verdade que Meu Rei é uma música feita para homenagear o sotaque baiano fajuto de novela antiga da TV? Mais uma outra dúvida que veio à tona sobre uma história que ele conta no trem pros aventureiros. Como uma sardinha conseguiu afundar um navio? Bem, sobre a primeira pergunta, eu não sei muito bem o que é uma TV e eu não sei o que é esse sotaque baiano, né? Então eu vou ter que ficar devendo essa. Mas na dúvida, pode dizer que sim, viu? E sobre a sardinha, essa foi uma história muito boa. Eu estava um dia pescando, uma sardinha mordeu meu anzol e eu fui puxar. Só que no que eu puxei, o banco virou, uma lamparina caiu em cima da madeira, o navio pegou fogo, as pessoas correram para fora do mar achando que era um tipo de monstro. Eu tentei apagar, só que aí eu acabei batendo a cabeça e desmaiei dentro da água. E assim, um efeito dominó acabou levando o nosso navio ao seu trágico fim. Dominó nunca foi meu forte, mas depois dessa eu vou até ficar longe do jogo. Mas uma coisa que eu não quero ficar longe é da dupla mais chique desse navio, Sarah Belomonte e Lorde Vampiro. Claro que foram feitas perguntas pra eles e jamais deixaríamos vocês sem resposta. Começando com nossa corajosa Belomonte. Sarar é uma técnica secreta de regeneração que só uma Sarah poderia desenvolver? Ou é boato isso? A técnica de sarar, ela é uma técnica na realidade secreta que apenas um Belomonte poderia passar pra você. Ou uma outra Sarah. Mas, na realidade, isso pode ser apenas um boato. Quem vai saber dizer pra você? Apenas uma Sarah, e não vai ser eu. Pessoa complexa essa? Eu achei ela um pouquinho egoísta até. Habilidades. Assim como as inteligências artificiais são feitas apenas por iaras. E pro nosso chiquérrimo vampirão, perguntam: como vão os negócios em Chique? Se lhe interessa saber, pessoa insignificante, estou muito que bem. Agora mesmo que passou o carnaval, me diverti um absurdo. Principalmente porque fui destaque num trio elétrico aqui da Bahia. Um simpático bloco chamado Um Morto Muito Louco. Eu confesso que não entendi a referência, mas os organizadores do evento estavam ansiosos pela minha presença. Foi bastante divertido. E quanto ao pessoal, achei que foram até bastante sangue bom. Inclusive, como é ser alguém tão chique em Chique? Tem que ser 2 vezes mais chique por conta disso? Um pouco difícil, devo admitir, porque não tenho referencial. As pessoas aqui na Bahia são bastante belas e cheias de vida, mas é muito difícil que qualquer outro ser se compare a mim em magnitude e altivez, não é verdade? Se alguém ousar dizer que não é verdade, então é melhor preparar o próprio pescoço. Não vou morder seu pescoço ceboso e sugar seu sangue nojento. Vou lhe dar um pescotapa transilvânico.
Eu tenho certeza que eu conheço alguém mais chique. Nada como a Sarah Belamonte, não é mesmo? Olha, são palavras aí de coragem que você tá dizendo. São fatos. Contra fatos não há argumentos, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que é muita chiqueza para um navio só. Mas as nossas perguntas não acabam aí. Lembrando do finalzinho do nosso arquivo 7, perguntam novamente para Sarah: o que aconteceu quando acabou a bateria do fone e você descobriu que ele não durava para sempre? Foi uma nova jornada para poder encontrar o que fazer com esse fone sem bateria. No momento em que começou aquele toque do low battery, please charge, eu não entendi muito bem para onde iria, mas aí foi uma jornada para encontrar um carregador que vocês precisariam ouvir. Me pergunta se a gente tem alguma página solta no navio com essa história. É capaz de ter alguma coisa assim. Uma página, qualquer coisa. Qualquer migalha de história sobre esses dois. Qualquer migalha. Precisamos. Logo mais, eu prometo. Voltando para as perguntas ao nosso Lorde Vampiro, uma breve confusão com uma de suas frases icônicas foi perguntada também. Qual é a diferença de uma miserável pilha de segredos e de uma pilha miserável de segredos? Ora, que perguntinha mais ultrajante! Você quer saber a diferença? A diferença é que uma pilha miserável de segredos é você, um pulha, comendo palha. E uma miserável pilha de segredos é toda esta humanidade em excesso. Esta audácia. Como ousa perguntar isto a mim, o poderoso Lorde maldição. Acho que mais uma vez colocaram um alho na massa do acarajé. Queria lembrar vocês que nosso vampirão estava na rua, sem emprego e sem uma gotinha de felicidade no rosto. E o passado dele sabemos pouco, então perguntaram também: o que ele fazia antes de ser despejado? Como era o trabalho? Quais eram os benefícios? Querem saber se é uma boa carreira para seguir. Bom, eu era um filantropo, estudioso dos costumes das elites e um desbravador de privilégios e confortos. Isso, pelo menos, era o que estava descrito dentre as minhas funções na atividade de herdeiro. Era um trabalho muito árduo, que me fazia viajar pelo mundo e conhecer muita gente. Tomei chá com a senhora Carmilla, pratiquei esgrima com Blade, joguei pôquer com a Buffy, fui a festas com o exibido do Lestat, e cheguei até a ser seguido por aqueles dois intrometidos dos irmãos Winchester. Mas não foi nada que meu grandioso poder, mais absoluto que a Stephanie absoluta, não fosse capaz de lhe dar. Aqui no Brasil, fiquei um tempo recebido por meu amigo Bento Carneiro, e depois acabei sendo despejado pelo sanguessuga do meu pai banqueiro, que não entendia bem a complexa arte da boemia. Mas se pergunta sobre benefícios e seguir esta carreira, meu caro, você teria que nascer de novo, e há uns 1200 anos atrás. Bom, vou me recolher ao meu confortável caixão, antes que Sarah Belamonte tenha uma ideia engraçadinha. Ou Giovanna com J por causa de Jeová resolva pedir minha ajuda para algo. Até breve, ouvintes. Fechando as perguntas pros... Com licença. Eu gostei disso. Por que não fazemos como a Xuxa fazia antigamente? E jogamos cartas dos fãs para o alto, para que eu pegue uma dentre os diversos infelizes e desesperados que querem falar comigo. Porque sabemos que a maior parte das perguntas a ser feitas não seria para o Lorde Vampiro, e sim para a Sarah Belamonte. Por isso não convidamos para esse momento das cartas, que já aconteceu anteriormente. Acho que tá aí sua resposta, Lorde Vampiro. Só não os xingo, porque além de capitães, vocês são os editores disto aqui. Mas deveriam tomar meu exemplo, para não serem pessoas tão
egocêntricas. Bom, a gente vê aqui que um egocêntrico entre nós, né? Eu vou ter que puxar a sardinha porque eu tenho um lado nessa história, sabe? Eu acho que se eu opinar demais, fica muito claro. Eu vou até evitar falar de sardinha porque vai que afunda o Naus também, né? Então, fechando aqui as perguntas pros personagens desse arquivo, temos uma última pro corajoso motorista do ônibus que baniu nossos heróis de todo meio de transporte do país. Simples e sucinta. A pergunta segue: o que é um homem? Se não, uma pilha de carne, hormônios e... Era pra eu dizer alguma coisa, mas o script tá borrado aqui. Ah, vai ter que ser segredo. O script tá borrado aqui também. Enquanto a gente limpa e vê o que diabos tentaram escrever aqui, deixamos vocês com os comerciais. Mas não saia daqui não, que logo mais voltamos com muitas perguntas, dúvidas e provocações. Provocações? Mas não deviam ser só perguntas? Você não vem se fazer desentendido aqui não, porque é tudo culpa sua. Se fosse eu arrumando isso, tava tudo organizado bonitinho. Você quer ser o melhor jogador de esconde-esconde? Quer sumir como num truque de mágica e não ser encontrado sempre que te pedirem algum favor? Quer aprender a cantar bem? 2 dessas 3 coisas você aprende na escolinha de espiões do Agente C. Por apenas R$ 42 mensais, você aprende tudo isso e muito mais. E ainda temos batatinha para saciar a fome de aventura de todo espião. Se a agência entrar em contato após efetuar pagamento, finja que não me conhece. Você viu que o senhorzinho do Arquivo 2 estava falando sobre um cabelo ralo? Poxa vida, meu cabelo anda tão ralo. Pra evitar uma situação dessa, você precisa usar o Manuel. O Manuel! Com o cupom PROSA10, você garante 10% de desconto no seu kit de Manuel. Kit de perucas artificiais, que não tem uma cara tão artificial assim. Você está vendo como esta capa é chique? Você está sentindo o frescor deste chapéu? É claro que não, pois este comercial é em áudio. Mas eu tenho certeza que você confia na opinião do Lorde Vampiro. Vindo diretamente de Chique Chique, na Bahia, eu tenho as melhores opções de roupagem chiques para você. Chique é nota 7. Chique Chique é 7 e 7. Que dá 14% de desconto na sua primeira compra ao usar o código PROSA14. Válido apenas para os 14 primeiros compradores. Prosa na proa, de vento em popa até o assunto acabar. Alô, alô! Voltamos dos comerciais com curiosidades sobre coisas mais profundas dessa vez. Lá no Arquivo 5, Infinita Mortalidade, tivemos um vislumbre de um possível futuro e vimos o poder da música e da companhia. Pensando nisso, perguntaram para nossa protagonista: para a deusa do Arquivo 5, se pudesse trazer outra música para a eternidade, qual seria? Deusa. Os humanos são tão fáceis de atribuir divindade a coisas que eles não conhecem, sinceramente. Principalmente isso de viver para sempre. É tão vangloriado nas histórias que eles contavam. Mas sabe, nenhum deles percebeu o quanto que isso é mais uma maldição do que uma dádiva. Deusa. Mas sobre a pergunta, sobre trazer uma música para a eternidade... Sabe, há muito tempo atrás... Eu tava tentando lembrar meus ciclos, mas sinceramente eu não lembro. Tinha um desenho... Era algo que os humanos estavam tentando de novo, era... Sei lá, era uma nova forma de se expressar. E além dos filmes, que eram... Ainda tinha um pé na realidade, mas o desenho podia ser o que sua imaginação quisesse. O que suas mãos conseguissem conceber, conseguissem desenhar, se tornava a realidade naquela tela, sabe?
tinha um desenho que eu não vou lembrar o nome. Mas ele era às vezes filosófico, às vezes engraçado. E ele foi meio curto, mas deixou um impacto. E tinha uma música que tocava nele que se chamava Gotta Knock a Little Harder. Tem que bater um pouco mais forte. Essa seria a tradução. E era uma música tão potente, tão avassaladora no sentimento que ela queria trazer. Como ela fala sobre, depois de um tempo, depois de você se machucar tantas vezes, às vezes você tranca a sua porta, você não quer mais sair. Você tranca em si mesmo e não quer conhecer mais pessoas, você não quer mais ver a vida que está lá fora do seu quarto, por exemplo. Mas você percebe que você tem que quebrar essas trancas, você tem que conhecer mais pessoas, porque é a única maneira de você evoluir, é a única maneira de você se sentir completa, é experimentando coisas lá fora. O seu interior nunca vai ser o suficiente. E essa música me trouxe de volta tantas vezes. Teve tantos ciclos que eu passei que eu amei tanta gente. Eu machuquei tanta gente. E por muito tempo aquelas marcas ficavam em mim. Pelo menos séculos. Eu ficava relembrando e relembrando das dores, das perdas, das felicidades. E às vezes eu cansava. E eu não queria mais nada. Eu não queria mais humanidade. Eu não queria mais os seres vivos. Eu não queria mais matéria orgânica. Eu odiava a minha própria pele. E eu me trancava em um quarto, em um apartamento. Às vezes foi num navio. E eu não via nada lá fora. E eu passava tanto tempo olhando apenas pra mim mesmo, achando que isso seria o suficiente pra não machucar, mas não percebendo que na verdade eu só tava alimentando as dores, porque eu não tinha mais nada, não tinha novas memórias, eu só tava revivendo o que eu vivi no passado. E essa música, Gotta Knock a Little Harder, me fez ver de outra forma. Me fez ver que viver vale a pena. E que fazer o esforço para poder viver vale a pena. Então toda vez que eu precisava acordar um pouco do meu estupor, eu colocava essa música. E eu quebrava algumas trancas. São as palavras que vêm da experiência e dos anos e dos ciclos. E realmente é interessante ter um comentário desses, ter uma visão do que é o tempo, não é mesmo? É muito além do que a gente poderia imaginar. Bom, mantendo o tom da pergunta anterior, temos uma sobre o arquivo 8. Talvez amanhã. Essa não foi direcionada a ninguém específico, então pedimos para os nossos protagonistas responderem essa. No arquivo 8, por que o tom melancólico? O tempo não é nosso inimigo. Ele cura, ele realiza, ele acalma, transforma. O tempo deveria ter um outro olhar. O que eles nos enviaram foi o seguinte: Dores, o tempo cura. Mas nem sempre ele é pura. Como alguém falando, vai, você consegue. Mas às vezes diz, volte ou se ferre. Eu penso, vai passar. E ele passa. Levando partes que me importava. Eu digo, respira. Um passo de cada vez. Eu ouço, engole seus sapos, como sempre fez. O agora me serve de chão, de sustento. A cada vez que me derrubo, por que tanto tento? O tempo me serve de guia. Mas sinto que me vigia. Eu o chamo de amigo, por jeito. Ele toma esse nome, imperfeito. No fim, sem placa, sem aviso e sem sinal. Olha só, já chegou o final. Eu acho que o legal dos arquivos noturnos é trazer essa reflexão, né? A gente sempre para um pouco pra pensar naquelas coisas do dia a dia
E são questões recorrentes, né? Sobre o tempo, sobre a espera. E é interessante parar pra pensar sobre isso de vez em quando. Então eu espero que esses arquivos consigam fazer as pessoas darem essa reflexão diferente, né? Mas agora, partindo para uma questão mais musical, temos uma pergunta pra Maia. A nossa caçadora de recompensas favorita, né? Eu também achei que era pra ela, mas quando eu vi como essa cartinha foi enviada, cheia de carinho, percebi que era pra nossa agente do Arquivo 15. Ah, você quer dizer que a Maia do Arquivo 6 não merece carinho, é? Bom, eu vou ler a pergunta logo antes de apanhar. Qual é sua música favorita de Mamma Mia? Vou te dizer que nos meus sonhos eu tenho um plano. Se eu encontrasse um homem rico, eu não teria que trabalhar. Ficaria à toa e aproveitaria muito. Ai, ai, ai. Deve ser engraçado e sempre ensolarado no mundo dos homens ricos. Ah, todas as coisas que eu poderia fazer se eu tivesse um pouco de dinheiro. Uma mensagem respondida indiretamente, com código e a própria canção. Isso sim é um jeito de um espião se comunicar. É bem a cara da Maia fazer isso. Mas, só por curiosidade, Solo, se essa pergunta fosse pra outra Maia, qual seria a resposta? Bom, se a pergunta fosse para a Maia do Arquivo 6, ela diria que a música favorita dela de Mamma Mia é a título, Mamma Mia. Boa tarde a todos. Fico feliz que tenhamos enviado a gaivota pra Maia certa. Mas fique sabendo que minha Maia favorita também recebeu perguntinhas, viu? E a primeira foi você e o João Grilo do Alta Compadecida, mentindo sem parar a 80 km. Quem mente mais rápido? E tem mais uma. Gostaria de perguntar pra Vera Lúcia quando ela vai pagar o serviço que fiz pra ela. Essa claramente é outra pessoa. Deve ser outra Vera Lúcia. Bom, de qualquer forma, nós recebemos um áudio das respostas. Existe uma grande diferença de 80 km por hora em uma carroça e 80 km por hora em uma nave. Então, definitivamente o João Grilo do Alta Compadecida mente mais. Até porque a Maia nunca teve envolvida com nenhuma polêmica desse tipo. E se você tiver algum problema com ela, você pode entrar em contato com esse telefone aqui chamando Vera Lúcia, ok? E pra Vera Lúcia, que claramente é outra pessoa, na realidade, ela nunca tá devendo nada, não. Você pode entrar em contato com a Lúcia Maria, que definitivamente foi ela quem tá devendo alguma coisa pra você. Eu espero nunca precisar de um serviço da Vera Lúcia, ou da Lúcia Maria, ou de... é tanto nome que eu já nem sei mais o que dizer. Pessoas completamente diferentes. Uma hora você descobre. Voltando pras nossas queridas do Arquivo 15, temos uma pergunta aqui pra Agente J. Essa foi sucinta. A pergunta é: como tá a Tarsila? Oh, hi! Ah, a Tarsila? Ai, ela é tranquila de estar por perto, né? Às vezes eu chego meio confusa das missões e ela só fica ali comigo, conversando, pintando alguma coisa, deixando o ambiente mais leve. What a story, né? Ai, porque normalmente eu fico tipo, everybody betray me! Mas com ela é diferente. Ela tem um jeito calmo, ela gosta de cores, ela é toda artista. A gente passa um tempo junto, fala de coisas simples e funciona. É bom, eu gosto muito de estar com ela. Aproveitando que a Agente J e nossa tripulante são amigas próximas, aproveito para fazer a pergunta que mandaram diretamente pro nosso navio também. Leiviana, por que The Room é o pior filme produzido pela espécie humana? Justifique sua resposta. Bom, pediram pra justificar por que The Room seria o pior filme. Que tarefa maravilhosa. Bom, pra começar, se extraterrestres vissem os humanos e decidissem fazer um filme sobre o que é ser uma pessoa, sairia como The Room. Claramente parece um filme não feito por humanos. Um outro detalhe tão relevante é Tommy Wiseau. Parece um personagem de RPG. De onde vem o dinheiro dele? Quem é ele? De qual nacionalidade? Por que ele se esconde? Como ele foi capaz de fazer o filme atuar, fazer todas as ações da pior forma possível? Isso é um feito. Ele entrou para a história. The Room é uma fábrica de sentimentos e uma fábrica de frases icônicas.
acompanhar The Room pelo Artista do Desastre, o filme que foi feito e ganhou o Globo de Ouro a respeito de The Room, ou mesmo pelo livro O Artista do Desastre, é algo espetacular. Você vê, para que saia algo bom no cinema, às vezes tem que sair algo ruim. É isso, vejam The Room. Ele é o melhor pior filme. Fico feliz de saber que Tarsila tem sido um ótimo apoio para nossa gente. E sobre The Room? Curioso. Talvez mais pessoas precisem ver essa obra para entender a magnitude, né? Mas, seguindo... Aproveitando que os nossos agentes estão solícitos hoje, vou puxar essa perguntinha que o agente G mandou para o agente C. Se você tivesse um irmão gêmeo e fizesse dupla com ele em missões, poderíamos chamá-los de Tropa do CC? Sim, é verdade. Pera aí, programa errado. E de novo com esse papo de CC, agente G. Quantas vezes eu vou ter que te pedir desculpas por falar que agente G rima com purê? E assim, convenhamos, né? Aquele seu plano no protocolo Pomerânia quase fez a gente de fato virar purê. Então eu acho que a gente já tá quite e deveria parar de brigar e de ficar inventando essas histórias. Isso de agente CC já saiu do controle. O pessoal já tá me evitando lá na agência. É só eu chegar perto que todo mundo sai correndo. Então você para de espalhar essa mentira, porque eu tomo banho todos os dias e na verdade eu sou bem cheiroso. Esse protocolo foi um caos tão grande. A gente teve um emaranhado de letras. Era agente G para um lado, agente C para o outro, agente W tentando salvar o dia no final. Enfim, logo mais a gente arquiva isso e vocês vão poder ouvir também. É verdade que o próximo seria alguma coisa envolvendo uma região de São Paulo com os agentes A, B e C? Esse ainda tá nas áreas dos rumores, mas quem sabe. Mas voltando para a tripulação, eu gostaria de lembrar do Arquivo 10, Ode ao Arquivo. Temos uma pergunta para Aisla, nossa desbravadora de arquivos. E ela é: Ode ao Arquivo. Esse é meu favorito do Naus. Por que tanto ódio ao arquivo? É tanto ódio que é com E. É muito ódio. Por quê? Porque você tá no navio, você atraca, você vai fazer as coisas. Você só quer, entendeu? Todo mundo aqui quer saber das histórias. Todo mundo aqui quer saber. Mas o que acontece? Você tá no navio, você atraca, você faz tudo. Você escuta um negocinho aqui, escuta um negocinho ali. E você fica nessas ideias soltas, tentando saber o que vai acontecer. Mas você não sabe. E aí, eu fui lá. Eu fui fazer o que todo mundo queria. Eu cedi aos meus pensamentos intrusivos. Eu fui lá, abri um negocinho e o que acontece? Eu vou parar dentro do negócio. Aí eu caio, me machuco, caio de costas, entendeu? A primeira coisa que me acontece, eu caio de costas. Aí vem lá, olha, não vou nem falar sobre isso porque quem viu, quem não viu tem que ir lá ver, entendeu? Arquivo 10. Sensacional. É isso, é muito ódio. Mas o ódio é do capitão que demora a fazer as coisas, entendeu? Aí eu tenho que fazer o quê? Ceder aos meus pensamentos intrusivos. Tem vezes que às vezes eu olho pra prancha do navio. Eu fico, e se eu pular da prancha? Só pra ver como é que eu vou me sentir. Vocês já pensaram nisso também? Gente, tem que fazer um motim, é isso. Só assim pra dar jeito nessas coisas, gente. Um motim. Esse é o tipo de sociedade que a gente vive. Obrigada pela pergunta. E, gente, manda mais mensagem na garrafa. Uma hora dessas, cai no capitão. Eu tô falando, vai dar problema. Vocês têm que aprender a mandar mensagem de aí. Você fica zunindo os negócios. Eu juro. Imagina se pega no olho. Ai, meu Deus do céu. Não quero nem ver. Eu vou ter que cuidar de todo mundo machucado. Primeiramente, eu discordo dessa resposta. Não tem que ter motim. De novo. Concordo, não pode ter um outro motim, senão troca de capitão, então vamos manter da forma que está. Eu gostaria de retificar minha resposta. Pode ter mais um motim, por favor.
Infelizmente, vamos cortar o assunto por aqui porque estamos chegando ao fim do programa. Temos apenas mais algumas perguntas e logo mais teremos que nos despedir. Pergunta? Essa próxima aqui tá mais pra uma... Parando pra não dar spoiler. Essa eu não vou nem ler. Apenas saibam que foi pro Chester, do arquivo 16, Forma do Sucesso. Você lê pra gente, querido? Uma mensagem de um admirador secreto? Leio sim, claro. Tu é um franguinho? Não tem pergunta? Só queria te ofender? Assinado Tony? Ora, seu maldito! Isso não vai ficar barato, Tony! Eu vou arrancar fora suas entranhas cristalizadas! Eu acho que essa resposta foi um pouquinho agressiva demais. Talvez a gente precise fazer uma curadoria melhor nessas respostas. Exatamente, controlar o temperamento, né? Dar um ajuste aqui e ali. Mas, bem, pelo menos voltamos para as perguntas sérias agora. Não tão sérias assim. Afinal, bom, essa daqui tem até o remetente, o Jean. Mandou essa daqui lá pro swag do arquivo 9, Palácio dos Mortos. Eu recebi aqui a pergunta do Jean. Swag, depois do que aconteceu, hoje você tem medo do tal Palhaço dos Mortos? Jean, genial como sempre. Não, Palhaço dos Mortos. Até parece que é um piadista esse moço, não? Eu não tenho medo de ninguém. Bem, a não ser quando eu tiro uma carta errada. Isso dá medo de verdade. Eu acho que já deu dessas perguntas com piadinhas e gracinhas. Afinal, esse aqui é um programa sério, uma prosa na proa, muito séria. Você não acha, Solo? Definitivamente. Chega de piadinhas. Agora, apenas seriedade. Perfeito. Eu tenho certeza que essa próxima vai ser mais séria. Então, por favor, pode puxar a carta, Solo. Essa vai pro Capitão Jobim, da mini saga, que não foi esquecida, eu juro, do Amuleto das 7 Vidas. A pergunta segue. É verdade que você recrutou toda a sua tripulação pelo site de empregos que você mesmo é o dono? O InfoJobins? Dá play na resposta dele. Ora, era só o que me faltava. Esse tipo de pergunta vindo a essa hora da noite. Ou manhã, ou tarde, onde quer que vocês estejam. Eu não sou dono de empresa nenhuma. Eu apenas sou o capitão do navio pirata mais temido dos 7 mares. E ai de você se vier com qualquer gracinha pra cima de mim. Agora, marujos, soltem as velas e levantem as âncoras. Nós temos um amuleto para recuperar. Na realidade, nós sabemos que foi no link de Jobins, mas continuemos. Enfim, já que é pra ter piada assim o tempo todo, né? Posso dizer que, infelizmente, mesmo com tudo isso, nós terminamos mais uma edição do Prosa na Proa. Agradecemos muito suas perguntas, suas respostas e... Que isso, ex-capitão? Você esqueceu da pergunta mais importante. A que foi feita para aquele que torna possível seguir com o nosso navio. Eu? Definitivamente não. Isso foi o vento e as velas? Também não. O rum do Reitan? Quase. Bom, nós estamos falando dele, do mar. Para responder essa pergunta tão intrigante, pedimos pro Milo, nosso tripulante responsável pela sala de máquinas, que está sempre mais perto do mar, tirar a seguinte dúvida. Se a bolacha é feita de água e sal, o mar seria um bolachão? Já começou errado, que bolacha é... É a surra que você vai levar se vier corrigir o que não tá errado. Bem, como o Milo ia dizendo... Bem, para começar, não é bolacha, é biscoito. Sendo assim, o mar seria um grande biscoito de água e sal. Mas como assim um grande biscoito? Isso nem faz sentido. E além disso, o certo é bolacha. Parou. Não vem que não tem. É biscoito e vê se anota pra não esquecer. Gente, desculpe, mas tem uma revelação divina pra vocês. É uma grande blasfêmia chamar a Santa Bolacha por outros nomes. Arrependam-se e poderemos continuar sendo amigos. Por 1000 sardinhas capoeiristas, vocês só podem estar loucos. Chamar biscoito de bolacha?
Isso é ainda pior do que chamar rum de whisky. Primeiro, que na embalagem tá escrito o quê? Tá escrito o quê? Biscoito. Na embalagem não tá escrito bolacha, traquinas. Oi, de onde vocês inventaram isso, pelo amor de Deus? Bolacha, cara. Por etimologia, por física teórica, por física clássica e por evidência experimental de migalhas, isso aí é bolacha, cara. Bolacha, tá? Bolacha é humilde. Ela não fica pedindo biscoito pros outros. E o mais importante, vovó fala bolacha. Vovó nunca erra. Vovó Reed dizia que toda boa comida começa pelo cheiro e pelo som de seu nome. Biscoito é um som muito mais melodioso e saboroso que bolacha. Pessoal, parem com essa discussão. Não importa se vocês acham que o certo é biscoito ou se é bolacha. Discutir isso não vale a pena. Então vamos concordar que a partir de agora, vamos todos dizer que o certo é quitanda. É o quê? Capitão, não sabemos se é biscoito, se é bolacha, mas definitivamente não é quitanda. Tá aí sua resposta. A resposta certa é Banderclay. Eu prefiro isso do que quitanda. Ai, se tem gente que chama de quitanda, o mundo já tá acabando mesmo. Mas agora sim, podemos encerrar o nosso programa, dar tchau e combinar o nosso encontro no próximo porto. Agradecemos o seu apoio, perguntas e respostas, náuticos. E lembrem-se, isso é tudo... Ah, não! Chega! Chega! Você sempre termina assim. Alguém segura ele, ninguém aguenta mais terminar dizendo... História de pescador. Filha da...